Bom dia, bom dia! Estamos dando início a mais um UFC, certo, Ricardo Kim? Certo, Celso, bom dia pessoal. Isso aí, mais um UFC de terça-feira. Comentar um pouco dos acontecimentos aqui. Mas se vocês puderem dar um feedback de sua imagem, antes da gente começar, por favor. Isso aí. Web T-Rex falando que aqui, SMP, tudo ok. O André da Questor também, Rafa, 73, Marcelo E, Luke. Frio em São Paulo, tá frio mesmo. Esfriou bem. Rockefeller, Guaco, Vassa, João Baldinho, Vingador. Todo mundo aqui, RJC Filho, Guto da GOIL, Apolo Brasil. Até na Bahia tá frio hoje, o pessoal tá falando. Pô, frio, vi que Serra pode fazer 0 grau. Que isso. Geada na Serra. Vamos lá, né? Vamos começar por onde, Ricardo Kim? O pessoal tá fazendo pergunta aqui. Começar... Eu tava sumido. Pô, foi só ontem, pessoal. Tive um problema, por isso que eu não compro presa aérea. Por isso que eu não consigo dar call em Gol. Impossível, impossível. Tive um problema com o voo foi cancelado. E aí acho que foi cancelado porque não tinha gente suficiente para o avião ir até onde eu estava, provavelmente. Aí resolveram cancelar, me acomodaram em um hotel e tal, mas só consegui vir ontem e cheguei nessa madrugada, hoje de manhã, por aqui. Mínima de 3 graus lá no sul, que isso. Que isso, muito frio. Eu peguei 7 graus, estava frio também. Vou pra Carioca, então. Pô, muito frio, né? E Vocês acham aqui está frio? Aqui tá tranquilo. Não, aqui tá ok. Eu que tô lá. Aqui não, acostumado. Coreia do Sul e tal, não tem problema nenhum. Lá neva, mas não tem problema. O Kim sai assim lá. Tem aqueles mergulhos lá no Rio, congelado. Aí congelado, ele vai lá, aqui não tem esse problema não. Nós já não, Carioca sofre desse problema. Fábio da Blue Trade também aqui. Então, vamos lá. Que isso, tá frio em Rondônia, 25 graus. Cara, imagina o calor. Vamos lá, senhores. Muitas perguntas já. Posso falar, não sei se eu falo depois ou se eu falo agora o resultado de Itaú. Mas posso falar agora primeiro. E aí depois eu comento um pouquinho de Vale, o possível short squeeze, né, que a gente tá conversando. Uhum. Mas eu acho que o resultado foi bem relevante. Hein? Isso, vamos lá então. Então falando de Itaú, né, o resultado acima das expectativas, já tem banco que estava com a exposição neutra, né, já tinha reduzido, falando que foi só tesouraria, que é não recorrente, isso teve um aumento no resultado de tesouraria, mas faz parte do banco, faz parte do Itaú. Então se ele entregou um retorno sobre patrimônio de 24,5, o mercado esperava 23, pô, pra gente a ação tem que cair, desculpa, a ação tem que subir. Ah, mas não recorrente, pô, mas vai cair por conta disso? Então, o resultado veio forte, carteira de crédito crescendo menos, mas isso já é esperado, mas em compensação o spread financeiro explodiu. Por quê, né? Eles podiam ter aumentado a provisão e não ter tido Isso ganho aí. de tesouraria e ter sido pior o resultado, mas foi bom porque eles conseguiram. Teve isso. Ah, mas o PDD explodiu. O pessoal tá olhando isso. PDD em banco você coloca quanto você quer. Por que eu estou falando isso? É provisão de devedores duvidosos. Porque ele pode pensar para o governo, essa é a minha opinião, tá, gente? Pode falar assim, pô, o governo vai me taxar se eu começar a reportar lucros muito elevados toda hora recorde. Então, vou reportar um resultado aqui que mesmo assim foi recorde, mas, cara, quando é que eu consigo esconder? Aumenta a provisão. Não acho que ele vai utilizar toda essa provisão, que ele aumentou, subiu bem, 35% de aumento. Então, esse é o problema, entendeu? Mas, resultado de Itaú, como é que afeta Itaúsa? É positivo para Itaúsa, 96% do market share de Itaúsa é Itaú, então a gente segue gostando. Mas se a gente for especificar, se vocês quiserem até que eu entre mais no detalhe do resultado, está disponível na intranet, mas se vocês quiserem que saiu hoje de manhã, né, a teleconferência, eu achei até que fosse hoje, mas a teleconferência é amanhã. Mas o resultado veio forte para avaliar. Eles só assim revisaram as expectativas. Carteira de crédito. Antes a expectativa era de crescimento entre 6% a 9%, agora entre 3% a 7%. Só que a margem financeira, a expectativa é de crescer entre 10% a 14%. Pô, eles elevaram entre 14,5% a 17,5%.
PDD eles elevaram um pouco, mas acho que é muito para isso. Ó, governo, viu o que vocês estão falando? Não vai me taxar mais, pô, vou ter que mandar a gente embora, a provisão tá subindo. Só que a inadimplência caiu e aumentou a provisão. É um pouco contrassenso. Se a inadimplência cai, se aumenta a provisão, mas o futuro... É óbvio que ele está querendo mostrar isso. A situação está difícil, está pior. Acredito também que seja isso. Então a gente reforça a nossa tese de investimento em Itaú. Para o mês, acredita que seja uma das excelentes apostas aí para o mês. Itaú e Suzano. Mas quem tem Itaúsa pode manter Itaúsa, não vejo problema nenhum. Como eu falei, 96% do valor de mercado de Itaúsa é Itaú. 3% Duratex, e aí 1% restante é Queiroz, Itaú Tech, que é fechada, são empresas bem pequenas, tá? Acho que seria isso, se não tiver nenhuma pergunta sobre Itaú, acho que o pessoal entendeu. Abriu caindo 2, eu falei, cara, tá estranho, e pra gente não fazia sentido, depois virou e tá subindo. Aí pra eu falar até aqui, Natura explodindo, aleluia, Natura. Resultado, aquele famoso assim, resultado, ok, em linha. São quem me avisou, começou a subir desde que saiu o resultado. Pô, eu até escrevi que não tinha trigger e tal, mas veio em linha porque a gente estava esperando e começou a subir. O que é isso? Trigger não é notícia, não vê a notícia ruim, né? O pessoal às vezes pergunta, pô, o resultado foi bom, por que a ação caiu? Todo mundo já esperava aquele resultado bom, comprou pro resultado, o cara vai vender. Resultado ruim, a ação sobe. Todo mundo estava short, né? Boa parte estava short, já foi pro resultado, não tem mais trigger nenhum. Zero short, compra o ativo. E aí, nesse caso, Natura. Veio em linha, não veio nada demais. Então, aí o ativo começou a andar. Estava 26, está 30. Impressionante isso. Está na nossa carteira de dividendos porque o yield subiu para quase 7%. Pô, a empresa gera lucro, a empresa é bem gerida. O cenário piorou. Concordo plenamente. O cenário piorou, está reestruturando a companhia. Mas a gente gosta. Não dá para ter uma... um pouco parece com a educação. Não dá para ter uma exposição muito grande. Porque ainda tem riscos. Esse modelo de consultora, ela perdeu um pouco, a gente acredita que melhore, né? Ela perdeu um pouco a produtividade, a gente acredita que melhore, mas não dá para sair, agora sair comprando, tomando. Não é isso, não é Itaú, não é Suzano. E Natura tinha muito pessimismo em cima, total, né? Com a mudança de imposto, agora acabou não sei o quê, e viram que, enfim, não é isso que vai destruir o case, etc. Assim como educação, obviamente, mudança no FIES é ruim, etc. Mas muita coisa já está no preço, é um pouco dessa nossa cabeça. Para a educação, e como o Celson falou, a gente não tem nenhuma posição relevante, a gente tem uma posição pequena, uma das nossas menores ali na nossa carteira de mais longo prazo, justamente porque muita coisa está no preço, a gente tem EAD, várias coisas, o setor, de novo, não acabou, tem algum espaço aí para geração de valor. Então, um pouco semelhante aí o racional dos cases. Passar aqui... Você ia falar agora. Não sei, vou falar aqui primeiro de Vale, né, que está subindo bem, né, e até ontem a gente comentou bastante, mas só para recapitular, ontem Vale subiu muito, 3 principais motivos. O primeiro, China, com dados de PMI ruins, e aí todo mundo de novo especulando estímulo, e de fato o governo está sinalizando que tem muito espaço para estímulo. Isso aí impactou no minério de ferro, impactou nas ações globalmente, também BHP e Rio Tinto. A gente teve o fato das ADRs na sexta-feira terem sido negociadas lá fora e aqui não, então teve essa correção natural ontem, por isso que subiu bastante, e agora continua muito por conta, primeiro, de preço de minério, que subiu 2% hoje. De novo, estímulo na China, essa mesma conversa que já tem algum tempo, mas tem também uma coisa para a gente ficar um pouco ligado aí, a questão de short squeeze, né? A gente já estava conversando com a nossa mesa de BTC, a gente mantém, enfim, a nossa cabeça no estrutural ainda é muito ruim para Vale, e negociando nesses níveis aí de valuation acima dos concorrentes globais. Se a gente botar uma projeção ali de EBITDA um pouco mais conservadora, ela está negociando mais de 8 vezes, então perto de 8 vezes. E EBITDA, que não é uma barganha. Então a gente ainda acha que o estrutural é ruim, apesar desse aumento pontual, com todas essas notícias aí, também BHP estava reduzindo capacidade, etc. Mas acho que não é isso que vai mudar a dinâmica
o preço deve continuar pressionado. Mas a gente tem que ficar atento também aos movimentos de fluxo, e nesse caso a gente está conversando com a nossa mesa de BTC e está vendo de fato alguma possibilidade de short squeeze, principalmente na Vale 3. A gente viu esses dias distorcer muito Vale 5 com Vale 3 justamente por conta disso, né? Vale 3 deu uma esticada mais forte justamente por conta de short squeeze, e a posição em short está muito grande agora, e o pessoal ali da mesa de aluguel já está vendo algum movimento de recall lá fora, ou eles não estão conseguindo cobrir as posições vendidas sendo executados ali. Então é bom a gente ficar de olho principalmente nesse spread, que deve continuar alto, de acordo com a mesa de BTC, o feedback que eles deram, e no direcional também ficar um pouco atento a essa questão de curtíssimo prazo, mas de novo, a gente ainda acha que o estrutural é para baixo, e por isso a gente mantém ainda na nossa carteira short. Boa! O pessoal, o VET aqui pedindo para comentar, né? Aquela fibra Klabin. Exatamente. Que a fibra precisa comprar celulose de uma concorrente. Muda o VET para fibra? Excelente pergunta do VET, né? Você já ia também comentar sobre isso. Legal até comentar. Eu estava ouvindo um pouco do call que teve agora há pouco para eles explicarem, mas só para a gente entender, de fato eles anunciaram esse acordo onde a Fibria se compromete a comprar celulose de fibra curta da Klabin, mas só dando um passo atrás, se a gente lembrar, a Klabin ela está com um projeto bem grande aí, o projeto Puma, que basicamente vai aumentar a capacidade em 1,1 milhões de toneladas ano em celulose de fibra curta para a Klabin. Então é um aumento bem brusco ali de capacidade, e que deve se iniciar em 2016. Então, com esse acordo, a Klabin ela consegue escoar isso, ou fazer essa venda contratada já com a Fibria. A venda vai ser de 900 mil toneladas, quer dizer, quase essa capacidade inteira. E a Fibria, por sua vez, vai fazer essa compra e vai destinar para exportação, sem ser na América do Sul, que a Klabin vai usar o restante dessa celulose para fazer justamente exportação para a América do Sul. Então vai durar cerca de 6 anos. Nos primeiros anos 900 mil toneladas, e depois vai fazendo aquela redução gradual. Em termos de benefício, assim, acho que ficou bem claro que o benefício é maior para a Klabin, porque ela vai aumentar, você aumentou a capacidade de forma brusca. Para você entrar no mercado externo, que você não tem, pelo menos na parte de celulose, tanta expertise, enfim, você tem aí alguns passos a fazer, e quando você se associa à Fibria, que tem uma expertise gigante, já tem acesso comercial a diversos clientes lá fora, então você já garante o fornecimento e o escoamento dessa sua produção, que é uma coisa bem importante nesse primeiro passo. E outro ponto que ela destacou bastante no call foi que ela fez isso. Tudo bem que você vai ter alguns ganhos ali em termos financeiros, mas é muito mais porque eles querem ficar focados aí na parte de fibra longa ali, enfim, e de outros produtos que vão precisar de mais energia ali e mais empenho do management. Então é um pouco disso, eles vão conseguir justamente usar essa parte comercial da Fibria para exportar essa celulose. Agora, na parte da Fibria, não ficou tão claro como na Klabin dos ganhos, mas obviamente ela vai aumentar a capacidade, que já é gigante, e com isso ela falou que tem muita sinergia para captar, e ela está tendo demanda maior dos clientes, então ela vai conseguir suprir essas demandas e também atingir novos clientes. Então, basicamente, um ganho de volume aí e sinergia, tá? Então, só o que dá para tirar de tudo isso, que para a Klabin foi um acordo e tanto, foi bem interessante. Para a Fibria, a ver, porque a gente precisa ver como que o mercado vai se comportar, né? A gente está entrando bastante capacidade, o mercado ainda está aquecido, crescendo, mas querendo ou não, é um incremento importante aí que eles vão ter que lidar e ver se conseguem alocar, e de fato se tem essa demanda a mais mesmo que a Fibria tanto fala. Então foi um pouco disso.
que aconteceu. No começo até Fibria estava sofrendo um pouquinho e Klabin andando, porque no primeiro momento, de fato, parece que é bem melhor para Klabin, mas aí depois com o tempo, depois do call, até Fibria melhorou, mas de novo para Klabin, de fato é bem interessante, muito mais no primeiro momento que para Fibria, tá? A gente prefere ainda no setor Suzano, tá? Isso. Suzano ainda negocia um múltiplo menor, ela tem essa mescla de exportação de celulose e papel também, doméstico, então divide um pouco as coisas, ela está ali num case de desalavancagem, então a gente prefere ainda no setor a Suzano. Boa, o Luke perguntando aqui sobre loja Gênio. A loja Gênio reportou um resultado extra e fantástico, essa seria a palavra. Já vão emendar aqui na pergunta do Schirmer, né? Mas loja Gênio foi isso, reportou um resultado muito forte, ninguém esperava, e aí o ativo apresentou uma boa performance. E aí o Schirmer perguntou: Celso, dado esse momento complexo para o varejo, o que explica essa tímida recuperação de Hering? Eu não vejo a Hering também. A Hering, ela está muito amassada, né? Meio que uma história como a Natura. Se ela surpreender o mercado, talvez até um resultado neutro, mas tendo as expectativas, pode fazer o papel andar. Porque ninguém tem, o pessoal meio desistiu do ativo, e é um ativo, quando você olha, múltiplo barato. Bem ou mal, ela cresce via abertura de lojas, né? Ela cresce receita. O problema é que quando você olha vendo as mesmas lojas, né, para o varejista, ele vem apresentando queda, porque o cenário é muito ruim. E aí você olha uma Renner que cresce semestre 16,5%. A Hering cai 6%. Aí você fala, como assim? Está tomando market share. Então, é para ter Renner nesse nível? Eu falo que não, o ativo não para de subir, né? Até eu fico aqui meio complicado, né? 20 vezes lucro, 22 vezes lucro, o ativo reporta resultado melhor. Acho que isso ele vem pegando o mercado mesmo na contramão. Quase ninguém olha mais o ativo. Investidores locais, ninguém comenta do ativo. É bom, mas é caro. É impressionante. O WebTrex está perguntando: Kim, a Croton divulgará os resultados na próxima semana, dia 12 de maio. Eu não consegui ler nada a respeito sobre o pagamento de dividendos. No ano passado ela foi boa pagadora de dividendos. Sabe me informar se ela pagará dividendos referente ao primeiro TRI? Boa pergunta. E aí você vai explicar o negócio da Anguera, né? Na verdade, aquele dividendo que teve no ano passado foi dividendo extraordinário, né? Justamente por conta da fusão com a Anguera. A gente não espera um dividendo daquele porte para esse ano, até porque eles estão precisando de capital de giro agora com essa mudança do FIES. Então você não pode replicar aquele dividendo extraordinário do ano passado para frente. Historicamente, a Croton teve um dividend yield baixo e deve continuar alguma coisa nesse sentido, porque o case de educação é crescimento muito mais inorgânico, né? Você fazer aquisições, etc. E agora com essa questão do FIES vai pesar um pouco sobre o caixa, então a gente pode esperar dividendos menores ali, principalmente no caso de Croton, que teve esse dividendo extraordinário, tá? Então a gente não pode replicar isso aí para frente, tá? Boa. O pessoal está pedindo aqui, mas espera aí. O S&P, Celso, está afastado da possibilidade de racionamento de energia elétrica? Acho que é afastado, né? A gente já vem falando sempre isso, né, S&P, que seria prudente o governo realizar isso, né? O Cantareira voltou a cair, já não chove mais, né? Mesmo utilizando menos o Cantareira, obras da Sabesp, agora vem esse aumento de água de 15% para tentar evitar o consumo. Tem coisa que não dá para mais diminuir, né? Tem muita gente que já cortou o consumo, né? Tá tentando pegar água da chuva, não chove, qual vai ser o problema? Estamos no período seco, e esse começa a ser um problema. Mas concordo, foi postergado isso, se continuar do jeito que está, a gente vai ver no final desse ano, início do ano que vem, um racionamento de energia. Por hora, o governo prefere trabalhar, não, deixa para lá, vamos ver o que vai acontecer. Por que Sammy não para de subir? Reportou um forte resultado. Agora está se discutindo, né, quem vai comprar a operação brasileira do HSBC. Santander ou Bradesco. Vai melhor para um para outro? Não sei, tudo vai depender do preço, né? Se pagar um preço razoável, pode ser interessante. Né? É a compra de market share, esse é o grande ponto. O Bradesco gosta muito de fazer isso, né? O Itaú não liga para ser o primeiro do banco, ele quer ser o mais rentável, e é. Já às vezes o Bradesco ele gosta de comprar, o Santander fez isso quando comprou o Bradesco. O JWK, Celso, fala de Tecnosolo, 50% de alta. Não tenho a mínima ideia. Tecnosolo. Não deve negociar nada mesmo.
RJC Filho, Celso Inquim, Usiminas 5 e CSN, por favor. Usiminas, primeiro que hoje vale lembrar que vai ser tomado um julgamento ali daquela questão da destituição dos executivos em setembro do ano passado, que disparou aí todo esse imbróglio societário entre Nippon e Ternium, então isso é uma coisa para a gente ficar ligado. Mas falando das ações, Usiminas, começando com Usiminas, você tem de novo um setor que a gente não gosta, o que tem feito justamente esse aumento aí recente foi justamente o preço de minério, né? Se a gente lembrar, Usiminas e CSN tem um braço importante de minério que ao longo do tempo tem contribuído bem para os resultados, e com essa queda do minério ficou muito fraco esse braço de mineração e agora retomou um pouco. Então você tem essa questão do minério ajudando, mas de novo você tem um imbróglio ali que deve se arrastar por um tempo para a Usiminas. Outra coisa que tem puxado papel é a possibilidade de tag along, principalmente na 3, né? O pessoal aí cogitando, vai ter o julgamento do CAD para ver se aquele tag along retroativo que a CSN está pedindo faz sentido ou não. Então, a ver, mas a gente não gosta justamente porque você tem essa volatilidade, vai ter tag along ou não, que é incontrolável, e dois, um setor em termos de fundamento ruim. A gente viu aí vendas de veículos muito fracos aí no começo do ano. Teve também produção industrial, o PIB retraindo cada vez mais. A gente viu no Focus aí mais redução no PIB, então o fundamento está ruim e o múltiplo não é aquela barganha também para Usiminas. Então a gente não gosta de ficar no ativo. Com relação à CSN, acho que é o mesmo racional do setor como um todo, mas aqui é só ficar um pouco mais alerta a CSN, porque ela tem dois fatores de curto prazo que pode manter ela no patamar alto, que o primeiro é recompra de ações. Ela continua anunciando aquelas recompras curtas, em termos de período, mais relevante em termos de volume, que tem segurado bastante papel, e também a questão da Usiminas, se ela consegue aí esse tag along ou consegue, porque ela precisa vender uma participação bem relevante da Usiminas, e tudo indica que vai ser a um preço bom, porque o ZIN 3 está num patamar alto, você tem possibilidade de tag along, tem aquela questão da OPA também, da Ternium. Então você tem esses dois quesitos aí, tanto possibilidade de tag along e OPA, quanto recompra de ações, que podem segurar o papel aí num nível elevado, mas tirando isso a gente não gosta. É isso de Usiminas e CSN. Boa, o Alex D perguntando se teve alguma notícia de Tractebel. Não vimos nada sobre o ativo, empresa bem gerida pela Suez, mas melhorou também desempenho muito por conta dessa postergação aí de racionamento, como já falamos. O André da Quest perguntando: expectativa para o balanço das americanas pode surpreender como Renner? Acho muito difícil, André. Muito difícil, né? Acho que deve vir um número bom, um semi-store sales próximo a 10%, mas vir como viu da Renner, acho difícil. Não impossível, mas acho difícil. As americanas normalmente, quando surpreende, é para cima. É só que eu vi uma pergunta ou afirmação do BSF falando de Vale na carteira short. Tá doido, Vale subindo sem parar e continuam com Vale na carteira short. Acho que, não sei se eu ouvi um pouco do racional, mas acho que vale falar de novo e depois falar da carteira short, que a dinâmica é um pouco diferente. Mas vale, para repetir aqui e ver se o pessoal entende aí, ou pode até discordar, mas do racional primeiro, a gente acha que essa alta no preço do minério que fez a Vale subir, não só a Vale, como Rio Tinto e BHP, é pontual porque a dinâmica vai continuar a mesma. China desacelerando na parte da demanda. Tudo bem que eles anunciaram algum tipo de estímulo, mas não é isso que vai fazer o país crescer, não é nenhum isso. Você pode fazer eles acelerar de forma mais lenta, mas não é isso que vai fazer ter essa inversão ou inflexão nessa tendência. Por outro lado, na parte da capacidade, na parte da oferta, continua crescendo, porque Vale vai entrar pesado aí com os investimentos. Tem Rio Tinto também estando muito pesado para esse ano, e BHP, apesar de ter falado que vai desacelerar a produção e aumento de capacidade do minério, a dinâmica continua a mesma. Um aumento grande na oferta e uma demanda decrescente. Então é por isso que a gente aí
ainda vê muita pressão no preço de minério. Agora, falando para a Vale especificamente, ela ainda tem mais um agravante, que é a questão do investimento, né? Investimento muito forte ainda para o próximo ano. Eles já cortaram dividendos pela metade esse ano. Tem gente falando que em outubro, que é a segunda parcela do dividendo, pode ter mais corte, e gente falando que talvez nem dividendos tenha em 2016. Então, de fato, está bem difícil aí o cenário, e juntando tudo isso ainda em termos de valuation, se a gente olhar a Vale, apesar da queda da cotação, como o potencial de geração de caixa diminuiu muito, se você coloca no relativo, o EV/EBITDA ainda está relativamente alto, cerca de 8 vezes, como eu tinha comentado, acima dos peers. Então, apesar dessa alta, para a gente, pelo menos é pontual. Então, por isso que a gente mantém na nossa carteira short, que é uma carteira com uma visão de médio e longo prazo. Então, você não vai conseguir entregar curto prazo, médio e longo prazo em todos os papéis. Esse é um outro fato do porquê que chama carteira short. A gente tenta diversificar justamente em vários ativos para não ficar, vou ficar só em Vale, aí tem uma questão pontual aí, e aí afeta muito mais. Então, por isso que a gente cada vez mais adota essa postura de não ficar direcionando a carteira short, mas uma carteira long contra uma carteira short, tá? Então, é esse o racional. Você diminui aí risco, e faz muito mais sentido no médio e longo prazo você tá uma carteira comprada nos ativos que a gente gosta contra uma carteira vendida nos ativos que a gente não gosta, tá? Então, é esse o racional de Vale, porque ele continua na carteira short. Então, só para vocês entenderem um pouco mais, e eu repetindo aqui o racional, tá? Isso, o pessoal perguntando da XP tomando tudo que aparece de futuro, locais zerando venda, não vimos isso não, podemos checar, Alexandre da gente, mas não vimos isso não. O WebTrex perguntando, a XP está com CETIP na carteira, o que vocês acham da nova regulamentação anunciada pelo Detran, que abrirá concorrência ao serviço de registro de contratos de financiamento, Circof? Excelente pergunta, tá, WebTrex? As ações estão... O pessoal está evoluindo assim absurdamente, né? As ações estão no dia segundo dia de queda. Algo muito relevante para a ação? Isso já era esperado, né? Ter competição, concorrência, só que a gente acha difícil que ela perca. Mas é óbvio que a gente está um olho no peixe, outro no gato. Tem que estar... Beber segurança. É isso que a gente vem falando, os ativos estão extremamente caros hoje, né? A gente fica buscando ativos ali, mas a bolsa está cara, né? A gente falou de 19 mil pontos em dólar, está lá praticamente. 58 mil pontos, a bolsa lá, a gente falava 58, 60 mil, tá lá. Agora a gente começa a enxergar em um cenário com pouco upside para diversos ativos. Por isso, mantenham suas carteiras, mas também façam proteção via Fence. E o outro foi o XP Top Dividendos, tá, gente? A gente falou aqui, chegou a bater 21% de deságio, tá 14%. Ou seja, a pessoa ganhou, a ação subiu, o cara ainda ganhou mais 7%. Pô. Aqui a gente vem comentando aqui. Nippon está perguntando, Rumo 3 vai divulgar o resultado do primeiro tri. Vocês já acham que Rumo está rumo ao buraco? Bom trocadilho. Só investem, e de onde vem o caixa? Da LL? Kim, por que o Celso a gente chama de coreano voador? Essa segunda pergunta eu deixo com o Celso. Beleza, eu respondo depois do que responde sobre Rumo, de fato, é um pouco desse racional. Eles vão ter muito investimento para fazer, a ação caiu muito justamente depois que eles anunciaram um plano de investimento, porque por um lado eles dividiram em capex de investimento de curto prazo e longo prazo. O investimento de curto prazo já é um investimento bem relevante. Eles comentaram ali um pouco das malhas, etc. E até comentaram que tem alguns trechos de malha ferroviária que são inviáveis economicamente, enfim. Então, acho que o resumo é que eles vão ter que fazer um investimento bem pesado na malha e na estrutura ferroviária. Por outro lado, eles reportaram guidance de quanto que eles pretendem gerar ou devem gerar de caixa para esse ano. Se a gente for ver ali, é relativamente estável com relação ao ano passado. Então você tem aí um caixa que não cresce de forma tão robusta assim, e um investimento muito pesado. Isso aí vai pressionar a caixa. E outro ponto é que, apesar da sinergia rumo à LL ser bem interessante, de fato, para longo prazo, talvez os investidores estejam esperando algo mais concreto, né? Porque você falar que vai mudar transporte de grãos, de açúcar por grãos para ganhar margem, usar os portos, etc., eu acho que o pessoal está esperando um pouquinho mais de coisa concreta para ficar mais confortável em colocar nos seus modelos e tentar projetar alguma coisa em termos de sinergia. Então, se você juntar aí um guidance não tão animador
CAPEX muito alto e muita sinergia ainda aqui, pouca coisa concreta, o pessoal está começando a ficar com um pouquinho de pé atrás. Em termos de valuation, depois que juntou Rumo com a LL, ela estava negociando a cerca de 6 vezes EV/EBITDA, que é o valor da firma, sobre geração de caixa operacional. Se a gente for ver, a LL antes estava negociando a cerca de 5 vezes, então não é que está uma barganha também depois dessa queda, está negociando a um múltiplo que foi mais alto do que a LL negociava sozinha. Tudo bem que agora é uma companhia diferente, mas você pagar muita coisa na frente também fica um pouco difícil. Então acho que é um pouco desse o olhar dos investidores para Rumo, e a gente também. Acho que no curto prazo a gente não gosta de ter exposição a curto prazo, porque o risco-retorno não é muito atrativo. Agora, para longo prazo, se você quer ter uma exposição à logística, Rumo é um bom veículo, porque tem umas sinergias bem interessantes, mas eu não ficaria muito concentrado, né? Porque, de novo, à medida que as sinergias começarem a acontecer, aí tudo bem, você pode até aumentar a posição, mas é difícil ficar pagando muito antes, aí pode vir alguma questão de... Também tem um ponto muito importante, que é a renovação das concessões ferroviárias, que vai ser crucial, então é bom ficar com cautela aí com relação ao Rumo. Isso, o pessoal perguntando bastante, Eletrobras, né, Letme, o que está acontecendo? Se vocês forem ver, principalmente o investidor estrangeiro está dando benefício da dúvida para esse governo, e no caso para o Levi. Quando a gente olha empresas estatais, né, a Petrobras e a Eletrobras, né, acho que o investidor, como eu citei, principalmente o investidor estrangeiro, ele está acreditando que o Levi mesmo está governando e que pode fazer a diferença. A princípio, ele está fazendo uma diferença na Petrobras, a gente já falou sobre isso. Falou do modelo de partilha, está fazendo. Falou, né, disso, de reduzir CAPEX, tudo mais, soltar balanço, então está fazendo. Então isso tem sido interessante para a Petrobras e acaba aí refletindo em outras companhias estatais, no caso, a Eletrobras também acaba sendo beneficiada. A gente não gosta do ativo, tem várias empresas embaixo, subsidiárias da Eletrobras, que dão EBITDA negativo, a gente prefere ficar de fora. Mas é óbvio, num momento desse, num cenário como esse, acaba puxando aí ações, né, de companhias que a gente não gosta da gestão, tudo isso. Então, se o Levi está fazendo isso, a gente pode esperar que, olha, a Eletrobras pode vender ativos, né, mesmo que repasse esses ativos, como eles dão EBITDA negativo, é melhor você passar para alguém, falar, cara, toque isso aí que eu não sei fazer isso, eu não consigo. Então, acho que esse é o principal motivo aí, e é um benefício da dúvida que o investidor estrangeiro está dando. O LCP está perguntando, explicar como funcionaria o short squeeze, a ação sobe porque está muita gente vendida no BTC. É porque o doador, ele puxa o ativo, ele passa a não doar. Ou porque ele vai vender a ação, ou porque ele não quer mais doar, a taxa subiu, tem muita gente pedindo, ele puxa. Tem alguns ativos, B2W, por exemplo, que são poucos doadores, em alguns momentos dão uns squeezes muito fortes, porque são 2, 3 doadores, eles sabem que tem muita gente doar, a taxa está começando a subir, eles puxam isso. Então o squeeze seria esse aperto aí, né? É justamente o motivo de que tem muita gente, obviamente, vendida, procurando papel, e aí os doadores puxam esse ativo normalmente. Sobre o coreano voador é porque o nosso coreano aqui vai muito longe, então ele vai voar muito longe nas suas análises, manda bem, então é por isso, é um elogio, galera. A pessoa, o SMP perguntou, parece que aquele assunto relativo ao julgamento dos planos econômicos no STF vai voltar à tona agora em junho. Vocês acreditam que isso vai tornar as ações dos bancos voláteis? Sim. O Itaú já não provisionou isso? Uma parte. Eu acho, assim, o governo vai tentar de tudo para que não venha agora, porque o pior é o Banco do Brasil, que tem bilhões ali, e Caixa Econômica. Pô, imagina agora você não tirar dinheiro. Cara, eu não acho que isso sai esse ano, tá? Acho que pode vir rumor, mas volta tudo e não sai. E o Cadu Mil perguntou sobre Rumo 3 também, mas acho que você já falou que a HSBC e a UN estão recomendando nas carteiras. Muita gente recomendava ali, até antes da fusão, a gente pegou uma pernada boa antes da decisão do CAD e a gente decidiu sair quando ela estava num nível alto ali. Mas eu sei que muita gente gosta do papel, dá para entender, mas de novo, a gente... só no curto prazo que a gente fica um pouco mais cauteloso aí, porque muita gente sofreu pagando sinergia na frente, etc, e veio essa questão do investimento mais alto que o pessoal esperava, etc, e pegou um pouco no contrapé.
Então, de novo, apesar do que ser interessante, você tem argumentos aí para longo prazo. Se você tem um pouco, se você precisa de liquidez, etc., você está olhando um pouquinho mais de curto, médio prazo, acho que vale ficar um pouco mais cauteloso e entender um pouco melhor as sinergias, ver um pouquinho mais isso de forma concreta do que ficar pagando antes e ter alguma surpresa aí pelo caminho, principalmente com relação à renovação da concessão, né? Boa. Deixa eu ver que teve mais perguntas. O que a gente acha de VEG? Malu PR. VEG, a gente sempre comenta aqui, um ativo bom, empresa boa, que negocia num múltiplo extremamente caro, né? Agora uma empresa de bens de capital negociando a mais de 20 vezes preço-lucro 2015 chama bastante atenção. O risco-retorno se torna bem ruim, né? O que tem suportado aí esse patamar alto de VEG são principalmente dois motivos. O primeiro é dólar, ela tem uma exposição aí a mercado externo, e também a parte de geração, que tem performado bem com toda essa questão de racionamento, etc. Então, por isso que ela tem se mantido num patamar, mas estruturalmente ela está num ambiente ainda muito ruim. Ela tem boa exposição ao mercado doméstico, que desacelera muito forte. A gente está vendo aí produção industrial performando muito mal, querendo ou não, veículos também, etc. Tudo bem que ela tem uma exposição maior à indústria, mas PIB, enfim, retração. Então, o estrutural ainda é ruim, mas o que deve suportar aí é justamente dólar, e mais a questão de geração deve suportar ela num nível até alto aí de múltiplo, mas para o cliente que está fora entrar agora, fica difícil ver aí um risco-retorno interessante num ativo que negocia a 22 vezes. A gente prefere muito mais, se o cliente ele tem possibilidade de investir em outros setores, ir para algum outro setor que tem essa relação um pouco melhor, como é o caso de Itaú, bancos, financeiro, enfim, e até a parte de... Se quer ficar exposta à exportação, até uma fibra, e Suzano, que é a nossa preferida na parte de papel celulose, tá? 15, VEG tá cara, Radrogazil, Lojaine, Ambev tá o quê? Todas elas, mas são excelentes. Você citou todas as excelentes empresas que aí que estão se mostrando mais resilientes. Lojaine, que não deveria até se mostrar resiliente, está mostrando mais resiliente. Se a puxada em perto pode ser uma preparação para o IPO da BR Distribuidora, mas não sei. Eu acho que foi muito mais um modelo de partilha aí. O Ministério, primeiro Minas e Energia falando sobre isso, a gente já falou sobre isso aqui, Eduardo Braga, e agora a ANP falando em modificar também o modelo de partilha, que a Petrobras tem que entrar com 30% em cada bloco. Tá? Ambev é outro ativo caro, mas bom ativo, mas não performa. Se olha 30 dias a bolsa, sobe 8%. A Ambev não sobe isso, né? Gol, setor aéreo, não consigo, desculpa, não consigo de forma alguma, já sofri isso. Sofreu na pele. Sofri na pele, voo cancelado, vai para um hotel, eles colocam um hotel, te dão um café, almoço, jantar, não sei o quê. Vai no dia seguinte, o voo atrasa 3 horas, é impressionante, de empresas aéreas que seriam consideradas empresas de primeiro, não estou nem dizendo da Gol, tá? De primeiro porte, primeiro escalão, entre as 5 melhores empresas aéreas. Se bem que para elas é bom, né? Porque quem se ferra são os passageiros, porque ela tá cancelando ali para cortar mas falaram custo, que era o vulcão. Foi a única cancelada por causa do vulcão. Só ela. Aí que você vê que eles cancelam mesmo. Fora isso, o vulcão também, obviamente, atrapalha. Mas aí também fica a imagem, né? Que você fica naquela, não vou mais pegar essa empresa aérea depois do que aconteceu. E o Chimer perguntando aqui, a última pergunta aqui, que é a produção, o Fábio Sala, já chamando a atenção da gente aqui, né? Ele tá vestido de Polo Norte aqui, com aquelas roupinhas do iglu, mora no iglu, porque ele tá com um casaco aqui, que se vier o frio que ele tá esperando, Esquimó. a gente morre aqui. Esquimó, bem lembrado, com pele de couro de foca, que ele tá aqui, urso branco. Vai vir um furacão de gelo, sei lá. Ele tá aqui, vocês não têm ideia, se vocês vissem aqui a roupa que ele está usando. É um frio, vai vir o frio, a gente vai morrer aqui, congelado. Se vier o frio que ele tá esperando, ferrou. Todo mundo morreu aqui, congelado, parado assim, estaticamente. Só ele vai sobreviver. O time me perguntou, com o dólar subindo a curto prazo, não vale apostar em queda da Dufry? É outra empresa muito bem gerida. Eu concordo que a alta do dólar tende a reduzir o número, mas ontem eu passei por 2 free shops e eles estavam abarrotados.
me chamou a atenção também isso. Eu parei para olhar e falei, cara, a galera tá comprando, mas as coisas estão muito mais caras, né? Do que anteriormente. O dólar subiu e os produtos também subiram em dólar. Então é outro problema. Acho que isso pode afetar mais a médio prazo, mas é uma empresa excelente e a liquidez acaba da DAGB33 sendo uma liquidez mais baixa. Eu não shortearia. A gente gosta de shortear papéis o que a gente não gosta, ou papéis que a gente vê um cenário aí mais complicado, mais nebuloso, e uma carteira, né? Não um ativo só em si, para não tomar um squeeze, não tomar não ser um problema maior de ser estopado rapidamente. Acho que é isso, né, Ricardo Kim? Isso aí. Já ficando por aqui e a gente volta amanhã na nossa reunião matinal. Valeu, pessoal. Boa tarde, bom almoço e até amanhã. Boa tarde.